Segundo a nossa amiga, brilhante jornalista Raíssa Simplício, Pedro teria comunicado à diretoria do Flamengo que quer ir embora, Tício, devido à baixa minutagem, ao relacionamento. O que foi, Tati? Tá falando no meu ouvido aí, o que é? No final do ano, claro, agora não dá tempo mais. Mas que tipo assim, ó, terminou o ano. Não dá tempo não? Valeu. Dá tempo. Acabou. Não acaba dia 2 a inscrição? Triste. Muito. O Pedro é bom demais, pô. E o São Paulo não vai ficar. Pode ganhar a Copa do Brasil, não vai ficar. Acho muito difícil. O contrato dele acaba agora também, não acaba, Bigode? São Paulo? Boa pergunta, cara. Tá, confirma pra mim aí até quando vai o contrato do São Paulo. Agora, assim, eu não vi tanta, assim... lógico que ele não está satisfeito no banco, mas ele teve oportunidade, ele teve minutagem. Mais de 18? Ele jogou, né? A gente não passou. São Paulo é até 24. Né? A gente botou aqui na tela um dia desses aí. Que ele ficou, ele jogou 18 partidas como titular, exatamente. Só ficou sem entrar em 3, naquela altura, né? Isso. Aí tem mais algumas semanas aí. Não é o caso isso, né? O caso dele em si, que eu vejo muito, é o próprio atleta voltar a ser feliz. Voltar a ter alegria, voltar a jogar bem, voltar a ter um grande momento no clube. Que ele não vem vivenciando um grande momento no clube, né? E isso te traz uma tristeza, você ficar sem ter a oportunidade de jogar como titular e vai desanimando. Mas ele tem que resgatar isso dentro do treinamento, do próprio jogos quando ele atuar. Não é somente agora que as coisas não estão bem, eu vou querer sair, né? Em relação ao problema com o treinador, não, quem tem que estar vendo isso aí é a diretoria. A diretoria e quem está ali para administrar esse processo. Se todo jogador não estiver satisfeito porque não está jogando e pedir para ir embora, não vai ter reserva. Não vai ter reserva. Porque quem é que está feliz no banco? Mas ninguém tem que estar feliz no banco. Mas será que o episódio do soco na boca e a postura do São Paulo não podem estar pesando muito mais do que isso, mas aí no discurso ele mantém essa para não arrumar treta? Então pode sim. Ele não está feliz com a presença do treinador, da forma que aconteceu o soco, ele ter sido agredido. Mas será que é somente isso em relação a essa? Não teve uma conversa entre o Sampaoli e o Pedro? Assim, eu acho que assim, tem que entender um pouco melhor. É lógico que o jogador não satisfeito, ele não vai render. E aí ele acaba prejudicando o clube. Sim. Ele se prejudica o clube. Mas eu acho que tem que ter alguém ali dentro do clube ali para conversar com ele, chamar ele, entender melhor o processo, porque o Flamengo chega e fala que não vende. E ele diz que quer ir embora, não fica uma situação bem nítida para todos nós, e nem mesmo para o clube, pô. Como é que você vai utilizar um jogador que não está satisfeito? Né? Eu estou pedindo para ir embora, não estou satisfeito. Teve uma situação, GB, no Bayer Leverkusen, que mudou o treinador assumiu, ele falou para mim assim, ó, não quero mais te utilizar. Você pode, na próxima janela, procurar um clube que você não vai ser mais utilizado aqui no clube. E aí isso aí em agosto, setembro. Pô, você teria ali setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses dentro do clube sabendo que você não ia jogar. Eu ia para os jogos, aquecia 90 minutos, que começa a aquecer no primeiro tempo, até, e não entrava. E a única coisa que eu poderia fazer com que isso mudasse era a minha postura no treinamento. Eu não podia relaxar, ficar triste. Eu tinha que mostrar para ele que eu tinha condição de ser titular ou ser aproveitado. E aí eu comecei a treinar mais do que todo mundo. Treinava mais, eu chegava mais cedo e era o último a sair. E aí eu fui no treinador, a imprensa veio fazer matéria, eu falei, eu só quero uma chance. Só quero uma oportunidade de novo para mostrar que eu tenho condição de ajudar. Foi o que aconteceu, foi contra o Bayern de Munique, eu fiz o gol. Depois dali eu comecei a ser titular de novo. Mudou toda aquela postura do que ele já não queria mais me vender, não queria mais deixar eu ir embora. Mas o Pedro está na contramão. Então. Ele está numa fase que, tecnicamente, ele não está conseguindo ser o Pedro de... Então, mas aí ele tem que resgatar isso. Uhum. Não tem ninguém mais que possa resgatar. Eu tenho que treinar mais, eu tenho que finalizar mais, eu tenho que chamar o treinador, preciso mais do que? É fisicamente? É psicologicamente? É o quê? Emocionalmente? Chamar alguém para trabalhar esse lado emocional junto com ele, chamar o próprio grupo, vamos embora, vamos junto, porque isso aí faz parte do processo. Agora, ele não pode somente jogar as cartas na mão, não quero mais, não estou mais satisfeito, quero ir embora. E o tanto de dinheiro que o Flamengo investiu?
Então, assim, não é somente uma situação. Aí vai ficar naquela briga. Eu só vendo por tanto, você só vai por tanto, aí a coisa não acontece. E aí ele mesmo vai se desvalorizando. Era um jogador de Copa do Mundo. O cara foi para a Copa do Mundo. E agora ele não é nem lembrado para a seleção. Nem no próprio time do Flamengo ele é lembrado hoje. Entra Bruno Henrique de atacante, mas não entra ele. Então, claro que... Desculpa. Não, então essas situações... É claro que tem um fator externo, que é a agressão, que isso implica Sim, muito. Em reações que a gente não sabe porque nós não fomos agredidos no nosso ambiente de trabalho por colegas nossos. Mas eu acho que tem algumas outras coisas, porque quando o Atisson dá o depoimento dele de atleta, eu acho que é muito importante. E se a gente for parar para observar, desse time do Flamengo hoje, tecnicamente, dentro de campo, quem é que tá bem? Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Matheus Cunha. E o Pulgar tava antes Às de vezes o machucar. Gerson. Às vezes. Agora você pega Davi Luiz, que estava bem, teve uma queda. Arrasca teve uma queda. Arrascaeta, uma Everton. queda. Everton, Gabigol. Gabigol. Então, assim, não é algo exclusivo do Pedro. Não é algo que está acontecendo só com o Pedro. O time do Flamengo como um todo passa por uma crise técnica. E isso é muito notório, é muito claro. Física também, eu acho. Né? Eu acho que caiu e estava bem. Parecia que estava numa crescente fisicamente, mas depois teve uma queda. E acho que também a mudança de profissional influencia nisso. Mas, assim, quem sou eu para dizer o que o Pedro tem que querer? Se ele quer sair, eu acho que é uma decisão muito individual, muito pessoal. Sim, é verdade. Agora, o Flamengo também é um ativo dele. O Flamengo não pode desvalorizar ainda mais o Pedro. E aí, a modo de comparação, tivemos aí a sondagem do Zenit, 25 milhões de euros para um atacante que naturalmente já é mais valorizado, seleção brasileira, Copa do Mundo, foi o Rei da América no ano passado, multicampeão, 25 milhões de euros, claro que é um valor considerável, inegavelmente. Mas se a gente for comparar, o zagueiro do Corinthians, agora o Murilo, 21 anos, canhoto, está sendo vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O valor pode chegar a 17 milhões de euros. Um zagueiro sendo vendido por 17 milhões de euros e um centroavante por 25. Mas tem alguns fatores aí, Bigode, na hora de você fazer uma negociação, uma compra. O Pedro já teve uma ida para lá que não funcionou, isso já tira um pedaço grande da valorização. Cai bastante. Tá, mas isso aí aconteceu antes dele ir para uma Copa do Mundo. Antes dele ir para uma seleção Sim, mas brasileira. no final das pesa, contas, mas quando pesa. o cara vai botar lá a escala do preço, Pesa, ele vai falar, pesa. cara, o cara jogou na Fiorentina, não foi. Não tô dizendo que não vale 30, não. Não, tô dizendo mas assim, faz sentido, eu acho ele que- vale 50, porque ele joga mais do que um monte de amigo que tá lá fora e que foi vendido até por mais. Aí, inclusive no mercado europeu. Não tô falando de europeu, tá? De brasileiro não. Tipo, esses Grealish da vida aí que vocês vale 80 milhões, se botar aqui, né? Mas faz sentido, Júlio. Getúlio. Faz Júlio é porque eu pego igual o Júlio César. Júlio César, Mas é Getúlio diferente. Vargas. Getúlio, eu acho que faz esse raciocínio do diretor executivo de um clube da Europa vai pesar muito. Vai pegar todo o scout que ele teve. Vai. Por que ele não rendeu? Eu bati um papo com alguns amigos empresários que trabalham também no futebol europeu e eles me falaram, mas o Pedro jogava de meia. Às vezes ele não era relacionado como atacante de área. Aí, tá vendo? Isso a gente não sabia. Prejudicava Ele teve uma muito o lesão rendimento também dele. grave. Ele teve uma lesão, então assim, isso também faz. Aí entra todos esses aspectos que realmente o diretor vai olhar lá, mas ele bateu e voltou. Aí você, é saudade? É estilo de jogo mais pegado? Na Itália é um estilo mais físico, né? é muito mais pegado do que. E os zagueiros lá técnico, são bons, né? São muito bons. E lindos. Lindos também. Maldini que diga, né? Eu acho que o Flamengo também está no seu direito de só vender por um certo valor. E eu acho que o Pedro vale mais do que 25. Eu acho. Mas assim, o meu único ponto é o seguinte, o jogador quando ele chega pro diretor e fala, eu tô triste, eu quero ir embora, É porque ele chegou no no limite, limite dele. Sim, Aí concordo. assim, é 25? É melhor do que não pegar os 25 e ele ficar até o final do contrato aí, sem jogar, triste, desanimado. Mas aí que tá. Talvez uma mudança no comando técnico não altere esse Dorival panorama. Guardiola, janeirão? Não, calma. Pegava, hein? Calma. Você Pegava. gosta, né, dos antigos, de Jorge Jesus, Sou Dorival. saudosista, eu sou as viúvas do Jesus e do Dorival sou eu. Agora, olha só, Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Sexta-feira, bota aquela. Ô, Renato Gaúcho, todo mundo aqui te ama. Eu, verdade. Atisson. Agora de Campeonato Brasileiro, nesse final de semana tem Flamengo e Internacional e a gente tem uma tela. Início
de Sampaoli no Flamengo. Foi no campeonato, lá no início do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, olha, um turno. Sim. Ele completa um turno de Brasileirão. E aí são 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, o aproveitamento 56,1%. Para o elenco que tem o Flamengo, é um aproveitamento baixo, ruim. Concordam? Sim. Mas- E irregular, né? E irregular. Essas vitórias, empates e derrotas, elas estão distribuídas aí ao longo das rodadas. Se você juntar não vitórias, dá mais do que as vitórias, certo? 10 contra 9. E tem derrotas que são doloridas, como a do Olímpia, né? Como soa acontecer dos trabalhos de Sampaoli, né? As Sim. derrotas dele são muito marcantes. Sim. Dessa vez, acho que menos por característica, né? Nos outros clubes era porque ele abria, inventava. Dessa vez não é isso, não. Ele herdou uma irregularidade do Flamengo que não tem a ver só com ele. O Flamengo é irregular desde 2019. Derrotas doloridas, já que estamos falando de brasileiro, professor, como foi aquela pro Bragantino, por exemplo. Nossa, tá Aquele Depois de uma 4-0. pausa, né? assustadora. E depois de uma pausa. Eu acho que ao Sampaoli, nessa passagem dele pelo Flamengo, nesses 4 meses de trabalho, faltou ele ter um pouquinho de equilíbrio no que ele poderia fazer com um elenco tão bom. A gente já discutiu isso aqui em outras oportunidades no F360. Ele tem um elenco para jogar 3 competições. Tinha, né? O elenco para jogar 3 competições. Ele não dosa, né? Ele esgotou e levou ao limite da condição física de um time que já estava se esfacelando desde o começo da temporada, teve que tirar o Arrascaeta depois de jogar no sacrifício, de fazer um Mundial ruim, o Flamengo, de fazer um Campeonato Carioca, mesmo chegando à final, apático. Faltou ele dosar. Ele A tem um derrota time... pro Bragantino teve muito a ver com isso. Exato, é um time que está esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, e ele não soube dosar. Ele poderia ter todo esse elenco na mão, jogar o Campeonato Brasileiro com um elenco muito competitivo e conseguir vitórias, jogar as Copas com um elenco muito competitivo, mas ele não fez. E agora a conta está chegando, né? Fora as tensões internas, né? É, Não precisa isso nem também. falar dos tapas sem beijos que rolaram ali. Enfim, ele não é muito... aliás, não é nada, né? Ele não é um agregador nesse sentido. Um cara que bota água na fervura, Sim. um Filipão. Não é, ao O que, contrário. que precisa acertar nesse time do Flamengo? Não só para estabilizar ali no Campeonato Brasileiro, porque no mínimo tem que conseguir uma vaga para a Libertadores. Ele pode conseguir pela Copa do Brasil? Pode, mas o São Paulo pode ganhar também. E se o Flamengo perde o título da Copa do Brasil, ele tem que garantir Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro. No momento ele é terceiro. Se a gente puder colocar aí a tabela, a classificação, não sei se a gente tem, porque o Flamengo tem 35 pontos, mas até o sexto colocado, Tá tudo embananado tudo ali. em 32, Bragantino. Então o Flamengo não pode continuar tropeçando para não correr o risco de repente, ter que disputar uma fase inicial de Libertadores antes da fase de grupos, ou ficar... Olha aí. Olha a classificação, legal. Temos aí o Flamengo em terceiro com 35, dá uma olhada, Natália. Fluminense 34, Grêmio 33, Atlético Paranaense 32, Bragantino 32. Então até o sétimo colocado tá 3 pontos do Flamengo. Mas você pode ir até além, Abel. Se você for até o São Paulo, que é o 10º, se a gente falar de um empate e um Mas aí são tropeço... 7 pontos, Então, né? mas se você falar de um empate e um tropeço, isso já encurta para 2 pontos. Tá tudo muito achatado nesse Campeonato Brasileiro. Concorda comigo que o É. Flamengo tem que se cuidar no Brasileirão? Sim. Pelo menos garantir a vaga direta na Libertadores. Tem que elevar o nível de jogo, tem que passar a segurança coletivamente. Eu acho que esse é o Não ponto, passa. professor. Passa a segurança. Não é só o resultado, é consequência disso. É. Para ele ser mais regular, para ele conseguir ter uma briga ainda possível por título, matematicamente falando, ou se não por título, por uma vaga direta na Libertadores, antes de pensar no resultado, ele precisa melhorar o seu rendimento técnico. Passar Isso que eu firmeza perguntei, coletiva. O que tem que acertar para estabilizar no Brasileiro e preparar também para as finais da Copa do Brasil? Ele tem que ter esse elenco na mão, Abel. E ele não tem. Ele não tem esse elenco na mão. Tem muita ponta solta nesse elenco e um elenco que a gente já demonstrou que trabalha melhor quando está equilibrado ali em todos os setores. O Flamengo não está. Não conseguiu até agora, ainda dá tempo? Talvez o campeonato... Para os outros não deu. Talvez uma competição como a Copa do Brasil, o Flamengo talvez conquistando, abafe um pouco essa
essas diferenças, mas não tem garantia nenhuma de que o São Paulo vai permanecer. O Flamengo é um mistério, né, Nath? Porque se conquista, garantisse alguma coisa, o Dorival estava lá até hoje. Ah, professor, O mas Rogério isso aí- Ceni estava lá até hoje. O Rogério Foi Ceni campeão estava lá brasileiro. até hoje. Dorival também. É, Diga, Eugênio. sobre essa questão aqui, o professor ia terminar Não, aqui. eu ia falar que o Flamengo é uma esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Sobre essa questão do ambiente, né, do grupo, né, de que a Natália falou que ele não tem o elenco na mão, não é a característica do São Paulo ele resolver isso, né? É, exatamente. Não é o forte dele. Esse é um ponto. Eu acho que o problema do Flamengo é pré-Sampaoli, é um problema de planejamento da temporada que começou errado lá no ano passado e afetou a passagem do Vitor Pereira e não se resolveu com a chegada do Sampaoli. Melhorou um pouco porque o Sampaoli conseguiu encontrar soluções para o time melhores que as desastradas soluções e pensamentos do Vitor Pereira. Mas, isso até taticamente dentro de campo. Mas o time continuou com uma defasagem física, continuou sem um planejamento de escalonar as competições e alternar elencos entre as competições, teve problemas aí de relacionamento e tudo isso acabou afetando. Então o Flamengo está empurrando com a barriga desde que começou o ano. Ele não corrigiu os problemas, ele vai levando. É que é forte, é que é grande, ele vai empurrando, vai levando. Pode ganhar a Muito Copa do jogador Brasil, bom, né? mas de fato já perdeu um monte de coisa na temporada. Sim. Vamos voltar lá desde o Mundial de Clubes. Tudo. Né? Ele tem a chance de se agarrar à Copa do Brasil. O que para um clube como o Flamengo é pouco diante do que ele representa no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Então, há tempo ainda de buscar uma Copa do Brasil, quem sabe sonhar com o brasileiro. É provável que aconteça uma reação do brasileiro? A Copa do Brasil é viável. É provável que aconteça uma reação do brasileiro? É inviável. É pouco provável, melhor dizendo. Pensando no que vocês estão dizendo aqui, é muita coisa, hein, para acertar. Parte física continua ruim, não é isso? Relacionamento, ruim, para não falar péssimo. Jogo coletivo, sistema defensivo. Sistema defensivo. Eu acho que a grande notícia do Flamengo no ano, para mim, chama-se Bruno Henrique. Sim. É o único E que se Ayrton salvou. Lucas. É o único que se salvou absolutamente de vaias que a gente mostrou, né? Num dos jogos do Flamengo contra o São Paulo, que os nomes eram anunciados, foi o único que não teve vaia nenhuma. Hoje é a grande unanimidade no Flamengo, esse retorno do Bruno Henrique. Mas quando a gente fala... Vamos acrescentar o Wesley também, que acertou ali. Mas oscila muito, em ascensão, em ascensão. Mas quando a gente fala dos problemas do Flamengo, eu tenho uma sensação assim de déjà vu. Parece que são as mesmas coisas que a gente está falando desde 2019. Lado físico, lesões, Sistema defensivo. Porque são as mesmas. falta de jogo coletivo. Porque é o mesmo planejamento, a mesma ideia de trabalho, a mesma organização ou desorganização. Está na hora de dar uma chacoalhada em outras coisas. Diretoria nem vou falar mais, porque a diretoria não vai se autodemitir. Fale. Né? Não, vou falar, mas todo mundo sabe que teria que mexer mesmo. O jeito como as coisas são geridas lá. O elenco, você diz. Eu acho que está na hora de dar uma mexida no elenco. Liberar os medalhões. Nesse elenco. Principalmente aqueles que já não podem contribuir. Dê nomes. Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, acho que é um jogador já desgastado na passagem no Flamengo, tem um desgaste ali. Vamos ao cerne da questão, professor. Gabigol. Não, eu não Estou perguntando. descartaria. Não, Porque eu estou respondendo, estou dando a minha opinião. Para mim, se eu sou dirigente do Flamengo, eu não libero o Gabigol. Eu também não, mas dentro de um conceito, que eu estou tentando entender aqui a linha de raciocínio do professor Celso. Dentro de um conceito de que o Flamengo tem jogadores que ganharam muito lá dentro, né, que são importantes para a história do clube, mas que, de certa forma, não estão rendendo mais como já renderam, o Gabigol é um deles. Eu faria uma tentativa... mas ele ainda joga muito. Mas ele não está rendendo o que já rendeu. Então, mas aí ele é refém. Aí eu não sei. Não sei. Mas se a proposta dele é mexer nos jogadores, ele é um jogador para ser observado. Eu não trocaria o Gabigol. Mas além disso, além da questão do desempenho dentro do campo, há o que muito se comenta em bastidores de que não, esses jogadores lá dentro mandam. É isso. Eu faria uma tentativa de manter o Gabigol e acabar com a República do Gabigoquistão.
Como é que Ah, é? República do Como Gabigol, é que é? cristão. O que é isso? É isso que o Eugênio falou. Esse sentimento de que é dono do vestiário. Não só por parte do Gabigol, dos que sentirem isso, mas falar assim, ó, vamos tocar a vida aqui, mas não vai ser do jeito que é. Mas se eu estou entendendo, vocês querem manter o mesmo sistema, o mesmo esquema que Não, ao manda de contrário. dirigentes, O esquema a gente de quer mexer. diretoria, Não. e querem tirar o que ainda leva o Flamengo a A mim- finais. a- Gabigol, Everton Ribeiro, essa é uma Arrascaeta. reflexão, Não é é de uma brincadeira, reflexão pô. que está sendo feita pelo professor. Eu acho que o problema do Flamengo está em cima. Tem que profissionalizar a diretoria. Ah, Estabelecer padrões de Isso antes de comportamento, planejamento, que não existem no Flamengo há algum tempo. Inclusive, antes até do Jesus. O Jesus deu uma... Maquiada. Porque Acalmada nisso aí. eles se fiam no profissional que chega. O Jesus chegou, estabeleceu um padrão, é o Foi. dele. Quando o Jesus vai embora, não fica nada para o clube. Começa tudo de novo. Terra O arrasada. Dorival chegou, tinha um procedimento. Dorival é demitido, o procedimento vai embora junto com ele. Não tem nada do clube, em termos de estrutura, de pensamento, de filosofia, de trabalho e planejamento a médio e longo prazo. Fora- E o Flamengo sofre com isso. Fora que essa diretoria é um bicho de 7 cabeças desde que foi montada, né? A gente está falando, Politicamente. de uma ideia de gestão, nem sei se é uma ideia de gestão ou se só é feita, que enquanto estava vindo, os títulos estavam sendo, né, levantados, ficava no segundo plano. Maquiava um pouco do que era a importância de você ter profissionais de fato, uma gestão profissional de futebol, um planejamento, porque você tem um elenco tão bom. Eles estavam respondendo em campo. Isso não acontece mais. Não acontecer mais levanta uma série de questões que ainda não tinham sido levantadas. E a gestão do Flamengo tem que ser observada assim com calma. falamos muito de Flamengo, vamos